O Filho de Deus, ele se agrada em participar da obra do Senhor, amém? Que a gente possa ter esse coração de sempre ser participativo, ser ativo, ser proativo na obra de Deus, porque Deus nunca vai deixar faltar nada para aqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, amém? Bom, esse é o momento de nós nos cumprimentarmos, dar um abraço do irmão que está do seu lado, desejar boas-vindas, abençoar a vida dele, falar uma palavra boa aí para despertar o espírito desse teu irmão. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Ô Bruno, você tem como dar um ganho aí na voz para eu não ficar berrando aqui? Porque eu estou sentindo que eu estou... Quem que tá? Ah, o Amós? Ah, eu estava olhando na mesa, eu falei, cadê o cara, né? Tá aí, ó, tá com a tecnologia, é isso aí. Aê, agora sim. Obrigado, Amós. Bom, bem-vindo a todos. Mais um domingo aqui na Casa de Deus, na família do Senhor. Eu não sei por onde começar, irmãos. Eu sei que... Eu gostaria de falar um pouquinho... Já sei o que eu vou fazer, irmãos. Eu vou começar falando do nosso tema hoje. Nós estamos aí na reta final de 2019, amém? Você imaginou que você ia chegar aqui hoje? Começou o ano cheio de expectativa, todo alegre, cheio de metas, e de repente nós já estamos em dezembro, irmão. O ano passa tão rápido, não é verdade? Mas, independente do que aconteceu no seu ano, o Senhor esteve com você. E isso é que importa. O Senhor está conosco em todo momento, e o Senhor nos fortalece, o Senhor, Ele de fato nos dá ânimo, alegria, para continuar servindo a Ele em todo o tempo. Isso é o que mais importa. Você não se apartar do seu Deus. Você se agarrar no seu Senhor, porque Ele tem sido a sua força. E o tema hoje é esse tema meio estranho, né? Na reta final deste ano, não deixe de anunciar as grandezas de Deus. E eu já queria começar o culto anunciando a grandeza de Deus. E eu queria que... Eu sei que eu não avisei a ordem, mas se puder botar as fotos de hoje... Nós fomos no abrigo hoje, foi nossa última visita no abrigo, e eu queria mostrar para a igreja algumas fotos. Eu fiz uma seleção, irmãos, considerando que nós não podemos expor as crianças que estão lá, amém? Se você tiver... Bom, essas aí são algumas crianças, mas não são as que estão lá. Eu tomei um susto, eu falei, já pensou, apareceu lá as crianças? Bom, aqui é na entrada, a gente sempre tira uma foto, a gente faz uma oração, abençoa o nosso encontro. E aí, depois disso, nós partimos para dentro da casa. Ali a Marilis, do lado da Anaquan. Hoje foi o primeiro dia que a Anaquan foi. O Hugo, ele não é cristão ainda. Ele foi também. E Tiago e a Sil, hoje, eles estiveram aí ao longo de 2 semanas, nem isso? 2 semanas, fazendo arrecadação com alguns pais que quiseram doar brinquedos. A maioria dos brinquedos estavam em ótimo estado e outros estavam novos. Eles tinham ido comprar. Então, nós juntamos... Ontem, na casa dele, o Bruno, a Thaís, o Enoque, a Isa e a Jane estiveram lá antes, mas por outros compromissos, né, muito especiais. Mas aí nós fizemos a embalagem e levamos hoje. Então, a gente queria mostrar um pouquinho de como foi. Não dá para mostrar o vídeo exatamente porque nós temos que tomar cuidado na exposição das crianças. Mas tem algumas outras fotos. Eu que passo, né? Eu estou pedindo para vocês passarem. Aqui é a sala onde elas ficam. A Anaquan hoje compartilhou uma mensagem, né? Glória a Deus pela vida da Anaquan. Eu já sabia o que eu queria falar lá, irmãos. Eu ia trazer uma palavra falando sobre o maior presente que Deus nos deu, que é Jesus, não são as coisas que se passam nesse mundo. Só que aí eu estava em casa e falei assim, eu não tenho o linguajar com criança, né? Aparece um cara barbudo, assim, meio assustador. Eu falei, tem que ser alguém mais doce, alguém que sabe lidar com crianças. E aí, conversando com a Isa, a gente teve a ideia de chamar a Anaquan. Aí foi meio de última hora e a Anaquan cumpriu muito bem o papel. Ela foi uma grande evangelista, levou muito bem a palavra de Deus. E foi muito criativa também, que Deus levante a Anaquan para muitas outras oportunidades para alcançar as crianças. Então ela levou... Ela não sabia dessas fotos. Ela levou essa caixa cheia de presentes e foi trazendo a mensagem, dizendo o que cada presente representava, aqueles presentes que de fato eram valiosos, aqueles que eram importantes, aqueles que não eram tão legais, e de repente ela introduziu com o maior presente que nós podíamos receber na vida, que é Jesus. Então aqui tem algumas fotinhos dela pregando. Aqui nós temos... Esse aí é o Papai Noel depois da chikungunya, da zika.
As crianças perguntaram, o que aconteceu com o Papai Noel? Mas... Só faltou a plaquinha, né? Procura... E o Papai Noel teve um ajudante novo aí esse ano, não é verdade? Tá aí a foto? Aí, ó, o fiel escudeira, né, que é a Sil, e agora o Enoque aí sendo o mais novo ajudante de Papai Noel. Ó, tem até um óculos agora que eu reparei no óculos do Papai Noel. É isso, irmãos. Tem mais? Acho que não, né? Tá bom. Isso é só para compartilhar um pouco. E por que eu falo que eu queria começar dessa forma? Porque isso é observar a grandeza de Deus. Aquelas crianças, irmãos, elas podem... Esses presentes, na verdade, não significam nada. A gente vai chegar lá mês que vem, vai estar tudo quebrado. Eles vão ter destruído tudo. Então, ou seja, depois vai ter outra festa que mais gente vai levar presente, isso não importa. Mas uma coisa que a gente faz diferença lá é marcando a presença na vida delas. Elas já sabem nome, elas já lembram das tias que faltam, eles vão guardando esses momentos. E esses momentos, de fato, começam a trabalhar o caráter deles. E a gente pode ministrar em alguns momentos, talvez não como a gente faz aqui na igreja, né, de fechar os olhos, botar a mão na cabeça, mas às vezes você vai lá no ouvido da criança e fala assim, sabia que isso é muito especial para Deus? Sabia que Deus tem um plano na sua vida? Isso você ouve todo domingo, quando a gente começa aqui e se abraça. Mas esses caras não ouvem, essas crianças não ouvem. Elas ouviram palavras de maldição dos próprios pais. Então a gente está lá, pode ser muito... Às vezes passa tão rápido, às vezes parece que você fala assim, nossa, mas eu só vim aqui distribuir presente, mas aquele momento é muito especial. E não é só no abrigo, irmãos. Se você trabalha, se você tem amigos da área da saúde, a sua célula pode fazer muita coisa. Se chamar os irmãos, nós queremos marcar um estudo no condomínio lá deles, porque lá tem muitos vizinhos, então nós queremos levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então é isso, irmãos, a igreja ela vai se movendo conforme o Espírito vai abrindo as portas. E isso é a oportunidade para anunciar as grandezas de Deus. Outra forma de anunciar as grandezas de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida até agora. Até hoje. Tem gente que estava com a corda no pescoço no começo do ano e está chegando, apesar de cansado, né? A gente vê na cara de muitos irmãos o cansaço. Dezembro bota um carimbo na nossa cara, né? Estou cansado. Mas ainda assim você viu Deus te livrando em muitas coisas. Você viu o Senhor guardando a sua família, abençoando a sua vida. Isso é testemunhar, anunciar as grandezas de Deus. Então, nessa mensagem, irmãos, nós vamos tratar um pouquinho de uma forma de incentivar cada um da igreja a viver dessa forma. Sabia que isso aqui é uma missão da igreja? Anunciar as grandezas de Deus? Ou melhor, anunciar as grandezas daquele que te chamou. O Senhor te chamou com um propósito, irmãos. E a melhor coisa de nós terminarmos o ano é reafirmando isso. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamado para você e para mim. E nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir das coisas. Nós temos que botar o foco nisso. E nessa reta final de 2019, irmãos, eu quero te animar a continuar anunciando as obras de Deus. Nós vamos ter uma época muito importante agora, que é o Natal. Tome a frente e fala assim, família, eu quero fazer uma oração antes de nós cearmos. Se você tem um tio que está doente, um familiar que está afastado, chega nessa pessoa e fala, eu quero orar por você, porque o meu Deus é grande e Ele te ama. Nós podemos arriscar, irmãos, nós podemos nos lançar, porque o Senhor está conosco. E eu te falo uma coisa, não tem alegria maior do que você servir a Deus e ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém, não é verdade? Hoje, quando a Ana ministrou, depois que você terminou, você vê aquelas crianças recebendo aquela mensagem, o coração fica cheio de alegria, não é verdade? Porque você fala assim, não é só porque cumpriu uma tarefa, mas porque Deus usou a vida para abençoar muitas outras vidas. E nós estamos ali lançando sementes, nós estamos semeando. Talvez a gente não vai plantar, mas esse é o papel do semeador, ele está lançando semente. Algumas caem em boa terra e dão muito fruto. Outra ainda cai num terreno meio complicado que nós temos que trabalhar com o tempo. Mas a semente ela é poderosa, irmãos. A palavra de Deus, ela sempre nos traz vida, ela nos traz orientação. E uma das coisas que nós vamos falar é sobre isso, irmãos. Como nessa reta de ano como é que nós podemos fazer para não deixar de anunciar as grandezas de Deus? Uma das coisas é a palavra que vai nos orientar. E encorajar cada irmão, através da palavra, a viver dessa forma. Antes de entrar no trecho, nós vamos falar sobre 1 Pedro capítulo 2. Eu queria falar um contexto em que Pedro escreveu essa carta. Eu acho muito importante, irmãos. De vez em quando,
Sabe assim, a gente tem uns autores famosos, né? Tiago tem uma característica muito peculiar. Aí alguns gostam de Atos, porque vê aquela movimentação toda da igreja. Alguns gostam de João, porque ele fala muito do amor, é uma linguagem muito próxima. Mas Pedro é uma carta tão especial para a igreja, irmãos. Porque aquela igreja, ou melhor, os cristãos que receberam essa carta, eles estavam diante de um perigo de perseguição que ia explodir a qualquer momento. E você lê a carta de Pedro, sabe como Pedro começa a carta, irmãos? Desde o começo, ele começa a colocar uma ênfase no chamado de Deus para o seu povo. É como se ele falasse assim: igreja, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei o que vocês vão passar, mas eu sei de uma coisa: o Senhor te chamou. Vocês são povo eleito de Deus. E ele fala isso para nós hoje, a palavra de Deus é viva. A palavra hoje está aqui sendo anunciada na Pão da Vida, para todos nós que somos cristãos aqui, e dizer que Deus tem um chamado, Deus tem chamado o seu povo. Outra coisa, ele fala que nós fomos, aí para os teólogos vocês podem discutir isso depois, mas que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para a obediência. Olha só, ele fala assim, você foi chamado, você foi eleito, mas pela santificação do Espírito. A obra que o Espírito Santo está fazendo na minha e na sua vida. Para o quê? Obedecer. Obedecer o Pai. Obedecer esse chamado. Obedecer a palavra de Deus. E aí ele fala das aflições e das provações temporárias que vão vir sobre os cristãos. Quem aqui, de repente, não foi provado ou testado ao longo desse ano? Já estamos anunciando o que vai vir pelo próximo, irmãos. Não é só bênção, não é o mar de rosas, não sei o que significa isso, mas quando a gente fala isso, parece que é algo tranquilo e bonito, né? Vai vir o momento da tensão, vai vir o momento do conflito, mas nós fomos chamados, de acordo com a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência. Em outras palavras, ele está falando assim, não importa que você vá passar por dificuldades, siga obedecendo fielmente o Deus que te chamou. Siga obedecendo fielmente a palavra de Deus. E no final do capítulo 1, além dessa exortação para a gente permanecer na obediência, ele encoraja cada irmão a viver em santidade. Você lembra aquela passagem famosa? Sede santos, pois eu sou santo. Deus falando, vocês são meu povo, eu sou santo, então, como consequência, sejam santos. Santo, irmão, é ser separado. É você de fato entender que você foi escolhido por Deus para não se amoldar aos padrões deste mundo, mas ser conforme a imagem de Deus. Aqui nós vamos falar nessa carta sobre imitar Cristo. Sabe o que é engraçado? Pega os mais jovens. Não precisa ser muito mais jovem. Com certeza isso, por todas as faixas etárias, acontecem. Mas normalmente, um jovem, ele vê um ídolo, ele vê um jogador de futebol, ele vê um músico, ele vê um artista, ele vê um professor e ele quer imitar aquela pessoa, porque aquilo parece que vai trazer um significado para a sua vida. Parece que se ele imitar e seguir aqueles passos, ele será bem-sucedido. E é isso que ele quer ser reconhecido. Então, quando ele fala, sede santo, pois eu sou santo, Deus está falando assim, olhe para mim, meu povo. Olhe para mim, tenha esse exemplo para vocês andarem. Então, nós vamos falar de imitar Cristo. É muito poderoso quando a gente começa a imitar Cristo. E não imitar os pregadores, não imitar os nossos pais, não imitar pessoas que nós admiramos aqui na terra, mas realmente imitar o nosso Pai que está no céu, imitar o seu Filho Jesus Cristo, ouvir, ser sensível ao Espírito Santo, que Ele, na verdade, vai nos levar a viver essa vida de obediência, essa vida de santidade. Irmãos, enquanto a gente não tem noção de que o pecado é o inferno na nossa vida, o inferno na terra, porque ele nos afasta dessa condição, enquanto a gente não tiver essa noção, a gente não vai mergulhar nessa obediência. A gente tem que olhar para o nosso coração e falar, realmente, o que me impede de anunciar as grandezas de Deus é o pecado que está toda hora me assediando, é o pecado que está me puxando para trás, é o pecado que impede meus olhos de enxergar a grandeza do meu Deus. Quantos aqui já não se sentiram assim? Eu sei que meu Deus é grande, eu sei que meu Deus é poderoso, mas parece que as coisas não estão fluindo. Pode ser o pecado. E sabe por que Pedro chamou a atenção para a provação também? Porque a provação, irmãos, ela vem com o objetivo de provar e testar a nossa fé. Quem aqui nunca foi testado e provado na sua fé? E Pedro vai falar que ela é muito mais preciosa que o ouro puro, refinado no fogo.
Mas quando ela vem à prova, ela pode também te desanimar. Ela pode te fazer murmurar. Ela pode te fazer, muitas vezes, até desencaminhar daquilo que Deus tinha te colocado. Então é difícil, irmãos, por isso que nós temos que depender da palavra de Deus, depender do Espírito Santo, olhar para Jesus, porque a aprovação vem, cada um vai reagir de um jeito. Vou ser bem sincero, irmãos, bem sincero, abrindo meu coração para a comunidade aqui. Eu vejo o que o pastor passou, e não foi fácil para ele. E aí toda vez que você conversava com ele, não, eu estou bem. Você fala assim, não, será que está bem mesmo? E aí esses dias, essa semana eu fiquei doente, irmãos. Eu não tive a mesma... talvez, a gravidade do problema, mas eu falava assim, nossa Deus, não aguento mais ficar assim. Aí eu lembrava do pastor. Falei, meu irmão passou por uma aprovação e aguentou firme. E ele tem o mesmo Deus que eu, por que eu estou aqui reclamando de uma gripe? Eu estava acabado, irmãos. Eu não conseguia levantar da cama. Falam, né, quando o homem bate o dedinho do pé, parece que ele vai morrer, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O Tiagão riu porque ele passou por isso recentemente. E aí também eu vejo assim, as mulheres quando ficam um pouquinho gripadas, elas vão lá, lavam louça, limpam a casa, e faz isso e faz aquilo, eu não conseguia nem dobrar a roupa, nem, né, enfim. Chega de falar da minha fraqueza, dos meus pecados, vamos voltar para a palavra de Deus. Mas eu fiquei pensando nisso, irmãos. Veio uma prova muito menor do que o meu irmão sofreu, mas o meu coração já reagiu diferente. Será que isso não tem a ver com o quanto nós nos identificamos com Deus? O quanto nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida, para aquele momento? Se você tem certeza que Deus está com você, que Deus te ama, que você tem toda a confiança do mundo no Senhor, não importa o que Ele permitir que aconteça na sua vida, será que você não passa pelas tribulações de uma forma diferente? E será que isso também não tem a ver com o quanto nós aprofundamos na palavra de Deus? Porque a gente descobre uma coisa, que a palavra de Deus nos traz alegria. Ele fala para ser santo, não no sentido de que você tem que andar com pessoas que vão te punir na hora que você errar. Mas você andar de forma santa, porque você tem um Deus que é santo, e Ele é a referência do caminhar da nossa vida. Então você segue na santidade por o padrão elevado de Deus, não por uma cobrança que Deus está te fazendo. Você quer imitar o Pai. Eu vejo aqui os filhinhos, né, dos nossos pais aqui da igreja. Eles observam os pais, eles querem estar onde os pais estão, eles querem, muitas vezes, testar, eles querem subir, escalar as coisas, os pais estão de olho, mesmo que conversando com outros irmãos. E eu acho que é isso que Deus espera de nós, da gente olhar para Ele, ficar, mesmo que a gente faça um movimento, olhar, o Pai está ali, está perto. A qualquer momento Ele pode vir e nos ajudar. A qualquer momento Ele pode vir e pode nos corrigir. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. E isso nos leva a anunciar a grandeza desse Deus, irmãos. Então, conhecer mais o Senhor, se aprofundar na palavra de Deus. E depois ele fala que essa obediência à verdade, que nós falamos aqui, ela vai nos levar a viver a vida santa. E essa vida de santidade nos leva ao amor fraternal, um amor sincero, um amor genuíno. Então ele parte para falar que nós fomos eleitos, chamados... Peraí, deixa eu só verificar uma coisinha aqui, meus irmãos. Tá, ok. Depois eu vou passar um resumo rapidinho aqui, mas ele fala basicamente assim, você obedece à verdade, você passa a andar em santidade, essa santidade gera amor no seu coração. Tem gente que não ama a igreja, tem gente que se diz cristão, mas que não ama a igreja. Falta exatamente isso, esse processo de santidade, porque se Deus deu a vida dele, o próprio Jesus veio encarnado para morrer pela igreja, quem somos nós para odiar a igreja? Olha que palavra forte, irmãos. E aí ele fala que essa vida santa vai nos levar a um amor fraternal. E Pedro mostra, então, o valor de nós estarmos em comunidade, em igreja, juntos, lutando no meio dessas tribulações, caminhando apesar das dificuldades, ajudando um ao outro na vida de santidade. Você não está aqui para ser juiz do seu irmão, você está aqui para auxiliar o seu irmão, talvez para ensinar, talvez para sofrer junto, chorar com os que choram. E aí ele fala, portanto, para a igreja de Cristo nessa carta, que foi chamada por Deus, ainda que num contexto de adversidade. Irmãos, eu quero gastar a maior parte da mensagem nesse ponto. O segundo ponto é muito importante, que tem a ver com o nosso tema, né, que é anunciar a obra de Deus, anunciar a grandeza de Deus. Mas aqui que está todo o recurso que nós precisamos para agirmos dessa forma. O cristão, ele precisa voltar a ter um desejo profundo pela palavra de Deus. A gente vai atrás de muitas coisas, louvores bons, pregadores interessantes, mas nada pode substituir a palavra de Deus.
E nós vamos ver o que Pedro quis nos dizer aqui. Ele já começa o capítulo 2. Eu fiz a introdução falando do começo da carta, capítulo 1. Nós vamos entrar no capítulo 2. Ele fala assim para a igreja, fala para nós: livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Lembra que ele está ensinando a gente a viver no amor fraternal, porque nós andamos em santidade, porque nós somos eleitos por Deus. Então ele está falando isso para toda a igreja. E ele fala: essas coisas que existem em nós, vocês devem se livrar delas. E aí vem a parte muito importante. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Aqueles que desobedecem, caem. Aqueles que obedecem, permanecem na vida de santidade. Então veja como é importante nós olharmos para a palavra de Deus. Esse primeiro versículo e o segundo, parece que existe um trocadilho. Ele usa uma palavra que quer dizer engano. E no outro lado, ele vai dizer que nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual puro. Quando ele fala de engano, ele está falando de mentira. Quando ele fala do leite espiritual puro, ele está falando da palavra de Deus, ele está falando da verdade. Então ele começa o versículo 1 e 2 falando assim: ao invés de você viver no engano, viva na verdade. E ele faz um apelo para todos os cristãos, que nós devemos desejar de forma genuína o leite espiritual para crescermos juntos. Irmãos, não tem outra forma de um bebê crescer. Aliás, eu não sabia. Quando começou a nascer um monte de bebê aqui na Pão, me confirma se eu estiver errado, mas eu não sabia, o bebê não podia beber água. Eu falo assim: o bebê vai morrer de sede, ele só bebe leite materno. Você não pode dar Coca-Cola para um bebê, que se alguma mãe fizer isso, pelo amor de Deus. E eu não sabia que não podia dar água, porque para nós, quando a gente está com sede, o que a gente faz? Bebe água, H2O. Mas ele toma o milk, ele vai tomar o leitinho. Então, quando ele é um bebê recém-nascido, olha lá, como crianças recém-nascidas, desejem. Mamães, quando o seu filhinho era recém-nascido, ele queria leite, o que ele fazia? Esperneava, chorava, ficava roxo, você não sabia o que fazer com a criança. De repente você oferece o leite, o que ele faz? Pronto, agora estou tranquilo. O Davi até usa isso num salmo, né? Falando que ele é como um bebê que acabou de amamentar e está lá tranquilão. Então veja que importante, ele está usando uma ilustração muito poderosa. Da mesma forma, irmão, se nós quisermos crescer, se nós quisermos tomar corpo, se nós quisermos amadurecer, nós temos que estar desejosos por buscar juntos a palavra de Deus. Irmãos, não tem como escapar. O cristão, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa recorrer à palavra, ele precisa se alimentar da palavra. O objetivo é crescer nas Escrituras, porque nós seremos regenerados por ela. É dessa forma que a Escritura trabalha no nosso coração. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação do Nicodemos, e ele falou que antigamente, quando ele ia evangelizar na rua, ele perguntava qual que era a religião da pessoa. O Nicodemos já é um senhor, então imagino que ele tinha uns 30 e poucos anos, aqui no Brasil. Aí ele ia evangelizar e pergunta: qual a religião que a senhora tem? Eu sou católica. A segunda pergunta: você é católica protestante? É boa, hein? A nova categoria aí de catolicismo. Você é católica praticante ou não praticante? Eu sou católica não praticante. Aí ele falou que atualmente existe uma coisa que é um fenômeno, na verdade uma anormalidade, que são os cristãos evangélicos não praticantes. Ele fala: antigamente era inconcebível você pensar em qualquer linha de protestantismo que o cara era um evangélico não praticante.
Nós éramos conhecidos e sempre fomos conhecidos como o povo do livro. Zoavam até que era o desodorante de crente, andar com a Bíblia embaixo do braço. E assim a gente era conhecido. E ninguém esperava que um crente fosse dar calote. Ninguém esperava que um crente ia mentir. Ninguém esperava que um cristão ia cometer o dolo, ia cometer o engano, a mentira, praticar isso. Só que hoje nós estamos vivendo uma coisa que chamam de igreja moderna, que também esse título não deveria se aplicar, porque a igreja sempre foi igreja, porque ela foi chamada por Deus para anunciar as suas obras, a sua grandeza. E aí a gente vê hoje que existe parte da igreja que se diz não praticante. Cara, se você conhece um pouco de Bíblia, é coerente isso. Ele fala assim, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Já estamos tomando a bordoada logo de cara. Não vem só no culto ouvir, mas pratique isso todo dia. Busque ardentemente esse leite que vai te trazer crescimento. Então, irmãos, é um desejo que tem que brotar no nosso coração pela palavra de Deus. Não trate a palavra de Deus como uma história que já foi. Não trate a palavra de Deus como algo chato que você é obrigado a ler porque os seus pais te obrigaram. Esse é o alimento para o seu crescimento. Se um bebê chora e ele precisa de alimento, os pais vão dar leite materno. Se nós cristãos estamos sofrendo, estamos passando por dificuldade, não estamos enxergando o caminho, estamos lutando que nem cego em tiroteio por causa do nosso pecado, onde a gente tem que ir? Nas Escrituras. O cara é cristão porque ele nasceu na igreja, mas ele não conhece a palavra de Deus. Alguma coisa está errada, irmãos. Porque para nascer de novo tem que vir esse desejo, o desejo por esse leite espiritual. E eu vejo que não só, irmãos, os novos convertidos são como os recém-nascidos. Muitos cristãos, quando eles vão crescendo nas atividades da igreja, eles deixam de crescer no coração, na espiritualidade. E a igreja fica infantil. Nós vamos lá na frente, nós vamos falar o porquê que nós queremos anunciar as grandezas de Deus. Mas eu vou voltar nessa questão de maturidade. Mas, por enquanto, eu quero usar essa metáfora. Ele compara a questão do leite do bebê com a palavra e o cristão em desenvolvimento. A palavra é fundamental para o desenvolvimento do cristão. Aí eu pergunto para as mães, seu filho chorou, você deu lá a dose de leite materno. Você fez isso uma vez na semana? Não. Talvez 3, 4, 5. Tem mãe que fala assim, meu filho era um bezerrinho quando era um bebê. Eu tomava muito leite quando era moleque, por isso que eu fiquei forte e bonito desse jeito. Irmãos, não é uma vez por semana. Aí eu te pergunto, se o Pedro está usando essa imagem, essa metáfora para falar, ó, o leite é a palavra, o recém-nascido é o cristão, como que nós vamos aceitar beber uma vez por mês, uma vez por semana? Cara, é todo dia. Isso é ter sede, fome da palavra, desejo ardente de buscar o que a palavra está nos dizendo. E aí você se sente alimentado, talvez no começo não, talvez no começo seja difícil. O recém-nascido ele tem dificuldade para pegar o peito na primeira vez, talvez. Mas depois que pega o jeito, aí o bichinho vai crescendo. E aí vem vindo outras coisas depois, aí vem um alimento sólido, ele começa a brincar com o alimento. Então é muito interessante essa metáfora que o Pedro está usando, para nos instruir, falar, ó, como uma criança que está precisando de leite, o cristão precisa da palavra, então deseje isso ardentemente, que esse seja o seu alimento, que essa seja a sua busca. A forma mais eficiente de nós crescermos, irmãos, é no nosso tempo individual com Deus. E nós cansamos de falar, nós estamos numa época onde nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo, porque a gente assiste Netflix, porque nós temos o Facebook, porque nós temos o Instagram, porque nós temos o Twitter, porque nós temos os haters, nós temos que responder todas as mensagens, então nós não temos tempo. Agora vamos tentar substituir o que de fato é importante. Eu, quando era moleque, eu dava muita importância para o videogame. Eu era bem habilidoso nos jogos que iam lançando ali, Mario Bros, que hoje já é coisa velha e tal. Mas eu era assim, eu deixava de comer para jogar. Eu brigava com as minhas irmãs para não... Você morreu, agora é minha vez. Cheguei até a morder o controle uma vez de raiva. Você ia jogar meu videogame e tinha uma mordida assim no controle. E eu sei que tem gente da minha idade que também tinha controle mordido, não é verdade? Vocês só não querem falar. Estou aqui confessando meus pecados, mas eu não tinha Cristo, meus irmãos. O pior é quando o cara tem Cristo e morde o controle, aí não dá.
Então, irmãos, eu substituí a minha refeição pelo videogame. O que era prioridade para mim? O videogame. E hoje tem cristão que substitui a leitura da palavra por outras coisas. Aí cabe você ouvir a palavra de Deus aqui que está falando, livre-se de todas essas coisas. E como criança recém-nascida, deseje de coração leite espiritual puro, para que vocês cresçam para a salvação. Não é crescer para qualquer coisa. Não é para você ser o bonzão de Bíblia. Mas é para você crescer para a sua salvação. Pedro, ele usa uns termos que você fica meio assim, peraí, cara, eu achei que eu já era salvo. E ele fala, cresça para a salvação. Olha que interessante. Vai abrindo a nossa mente, não é verdade? E aí, como eu falei, o tempo mais produtivo para você crescer é no seu momento individual com Deus. A gente pode ficar todo ano pregando sobre isso, irmãos, e nós sabemos que sempre vai ser necessário fazer essa manutenção na igreja, porque individualmente muitas vezes nós falhamos. A gente prefere um irmão que parece ser mais espiritual, um irmão que parece ser mais orientado na palavra. Tudo bem andar dessa forma, mas você não pode ter muletas no reino. Você tem que caminhar com Cristo, por meio da palavra de Deus. Então, ler, meditar, orar, buscar a orientação de Deus, são formas de você crescer buscando esse leite espiritual. Tem um trecho em Efésios 5:1, bem curtinho. Ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele já está confirmando, somos filhos amados, agora imitem a Deus, sejam imitadores de Deus. Cara, se você olhar os cristãos, você fala assim, essa galera está imitando Deus? De fato a galera está imitando Deus? É esse testemunho que o mundo tem visto dos cristãos? Como é que nós vamos imitar aquele que nós não conhecemos? Como é que nós podemos imitar Deus se nós não sabemos como Ele age? Por isso que eu falei, essa mensagem vai nos desafiar a imitar Cristo. Mas nós apenas saberemos como Cristo reage, como Cristo é, como Cristo pensa, se nós formos no texto bíblico, que nos ensina tudo o que Jesus fez aqui na terra. E ainda fala mais, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. Como que nós não vamos desejar, então, a palavra de Deus, irmãos? Eu já vi vários pastores pregando sobre a palavra de Deus. E eu já vi, às vezes, até a comunidade quase dormindo. Porque ele está incentivando a falar da palavra de Deus, mas ele não está pregando algo da palavra. Ele está falando, busque a palavra, busque a palavra. É muito melhor o cara vir sentar, pegar um sermão tudo mastigado, pronto, isso foi bom para a minha vida, nossa, isso me tocou, nossa, essa palavra foi muito boa, Jesus falou comigo hoje, do que você ir buscar. Pensa que aquilo é uma mina que tem que ser explorada. Os mineiros têm que entrar bem profundo. Eles se sujam, eles passam fome, às vezes tem um desabamento, eles passam por dificuldade, mas lá no fundo eles podem encontrar coisas muito preciosas. Assim que tem que ser um cristão quando olha para a palavra de Deus. Fala, hoje eu vou buscar uma preciosidade do Senhor, porque todas as promessas de Deus são preciosas para nós, amém? Nós precisamos tratar a palavra de Deus dessa forma. E eu quero lembrar vocês no contexto que isso foi dito, irmãos. Contexto de perseguição eminente. Ele está falando, busque a palavra, ainda que Nero venha decapitar todo mundo, ainda que eu morra de ponta cabeça na cruz, como diz a tradição, que Pedro morreu, ainda assim, busque essa palavra, cresçam para a salvação, e experimentem que o Senhor é bom. Eu acho que a gente às vezes não vai mergulhar na palavra, porque a gente não acredita na verdade que Deus é tão bom assim. Porque se Deus fosse bom, isso mudaria. Se Deus realmente fosse bom, essa situação não estaria assim. E a gente abandona a palavra, em vez de buscar a orientação da palavra. E aí ele fala exatamente isso. Nos livrar das coisas que nos atrapalham na vida cristã e avançar para o crescimento na vida em Cristo, para a salvação. E aí eu quero mostrar o slide. Aí, ó, esse aqui é a sequência, nós fomos salvos, nós andamos em santidade, nós obedecemos a verdade que nos leva a amarmos uns aos outros. Se nós não obedecemos a verdade, irmão, isso aqui vira uma anarquia. Ah, eu não gosto daquele cara fala estranho, aquele cara se veste mal, aquela menina fala assim, faz assado, e a igreja vira um ringue. Mas ele fala, se nós obedecemos a verdade, cada um aqui obedecer a verdade, o amor em nós vai começar a aumentar. E aí nós vamos crescer na salvação buscando o puro leite espiritual, que é a palavra. E aí nós vivemos juntos em comunidade. E isso no contexto de perseguição.
Talvez você fale assim, não estou vendo perseguição hoje. Será que não, cara? O que tem te impedido de mergulhar na presença de Deus? Você acha que isso já não é uma forma de você se afastar do principal? Esse é o desafio, irmãos. E aí eu quero falar sobre uma outra parte, que aí Pedro avançou, nós já lemos essa passagem. Porque depois dele falar dessa questão do leite espiritual, de buscar a palavra de Deus e deixar para trás coisas que nos atrapalham, ele começa a falar sobre alguns textos bíblicos que nós conhecemos muito bem. Mas Pedro ele junta tudo numa ideia só, quando ele começa a falar da pedra. Lembra que a gente leu? Posso avançar? Aí, ó, Pedro e a pedra, gostaram do tema, né, do título. Pedro, quando ele fala no versículo 6 sobre a pedra, ele está usando o trecho de Isaías 28:16. Quando ele fala do versículo 7, Salmo 118, e depois no versículo 8, Isaías 8. Isso aqui é só uma referência para depois você ler. Mas só para mostrar quantas referências do Antigo Testamento Pedro pega para apresentar para a igreja a pedra fundamental, a base da nossa fé, aonde nós devemos nos firmar. Então, ele começa dizendo que nós somos pedras vivas, nós somos uma casa espiritual que cresce. E essa casa, ela está sendo edificada sobre a pedra fundamental, que é quem? Quem que é a pedra fundamental, irmãos? Jesus, é Cristo, é o Messias, é aquele que veio e deu a vida por nós. Sabe quem está escrevendo isso? Pedro. E por que eu estou tão feliz assim? Porque os católicos, tem uma boa representante aqui de quem viveu no catolicismo, fala que a igreja foi edificada sobre quem? Sobre a pedra que é Pedro. Só que aqui o próprio Pedro fala, não, a rocha é Cristo, ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina, foi ele que foi rejeitado pelos judeus, ele que foi rejeitado pelos líderes religiosos, mas é nele que nós vamos crescendo como pedras vivas. Ele fala que Jesus é a pedra, e ele chama eu e você de pedras vivas. Nós estamos imitando Cristo até na edificação da igreja. Nós nos conformamos com Cristo, somos pedras vivas, pequenas pedrinhas que vão formando um templo. Lembra que nós falamos do templo de Salomão? E agora nós estamos falando de um outro templo muito mais precioso. Um templo que não é construído por mãos humanas. É o templo que está edificado sobre Jesus. Ele é a pedra fundamental. Então, além da palavra de Deus na vida do cristão, nós temos que colocar no centro a pessoa de Cristo. Nós devemos ser edificados nele. Ele é o motivo da segurança da nossa fé. Você deve se firmar em Cristo. E eu estou falando de uma pessoa, eu não estou falando de uma ideologia, eu não estou falando de algo que é sobrenatural, eu estou falando de uma pessoa, daquele que morreu, daquele que veio por amor a você, a sua vida e a minha vida. Esse Jesus, nós temos que ter ele no centro da nossa vida. Ou ele é a base da nossa vida, ou ele é onde nós vamos tropeçar. Ele é a referência, irmãos. Você vê que ele fala, tropeçaram naquele que era o escolhido, naquele que era o eleito. É como se eles olhassem a pedra, que ia ser a pedra fundamental, e falassem, não, essa pedra não está muito boa, vamos procurar uma outra pedra. Os católicos até queriam dizer que a pedra melhor era Pedro, mas não. A afirmação de Pedro é que estava declarando que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias esperado, ele é aquele que completou todas as coisas. É só por meio de Cristo que nós podemos ser pedras vivas. É só por meio de Cristo que a casa espiritual vai crescendo. Davi juntou tudo que ele tinha. Nós falamos sobre consagração, nós falamos sobre ofertas, nós falamos sobre o esforço de Davi em separar tudo para que um templo físico fosse construído pelo seu filho Salomão. E quando aquele templo foi erigido, foi erguido, ali se manifestou a glória de Deus, irmãos. Existe esse templo hoje? Jesus já tinha dito, isso aí vai ficar pedra sobre pedra, isso não vai sobrar, não vai prestar. E os caras olhavam, como assim? Isso aí demorou anos para ser construído. Em 3 dias você vai quebrar isso tudo, você vai destruir tudo isso? Ele estava falando do templo que era o corpo dele. Porque se ele não morresse, se ele não fosse até a cruz, nós não teríamos essa edificação sobre Cristo. Nós não teríamos igreja. Você não seria salvo. E nós vamos entender mais para frente que nós somos gentios, nós não éramos herdeiros das coisas de Deus, nós não tínhamos partes nas promessas, nós estávamos longe. Mas em Cristo,
Ele que é o nosso motivo de caminharmos pela fé. Ele nos trouxe vida e nos chamou e nos comissionou e Ele te deu um propósito. Ele nos dá uma identidade. Nós somos hoje pedras vivas, nós estamos edificando a casa de Deus. Então Deus habita aqui, cara. A glória de Deus se manifesta onde há pedras vivas. Não é um local físico. Você precisa ir para a igreja. Não, cara, você é igreja. Você é parte da igreja. E quando você está junto comigo, eu estou junto com você, nós estamos aqui reunidos, esse é o templo que Deus habita. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o testemunho. Vai lá fora. Se você quiser, desce agora aqui no culto, vai lá na Paulista e pergunta assim para o cara, o que é igreja? Ele não vai te falar isso que eu estou falando. Por quê? Ele não tem a referência. Ele não tem as escrituras. Ou pelo menos não tem o entendimento das escrituras. Agora a minha pergunta é, você que é cristão há tanto tempo, você tem essa noção de igreja? É essa igreja que você ama? É essa igreja que você frequenta? É essa igreja que você quer edificar? Porque foi para isso que Deus te chamou. Ele não te chamou para ser um frequentador de culto. Ele está falando, eu chamei cada um aqui para anunciar a minha grandeza. Eu chamei cada um aqui para edificar essa casa espiritual. Eu chamei cada um aqui porque Cristo morreu para que Ele seja a pedra fundamental na vida de cada um. A sua vida, ela deve ser construída tendo como base a pedra fundamental, que é Cristo. Ou então ela será uma pedra de escândalo, que faz tropeçar. Foi o que aconteceu com os religiosos da época. Nós, gentios, irmãos, recebemos essa graça. Sabe por quê? Porque os construtores rejeitaram essa pedra. Eles rejeitaram o próprio Messias. E eu também gosto de pensar na ideia do templo de Salomão. Imagina, se você mora lá em Jerusalém, beleza, né? Você atravessa a esquina, você está no templo. Agora imagina que você é um judeu disperso. Você tem que voltar lá, pelo menos 3 vezes por ano, para adorar a Deus, para fazer os sacrifícios, para sentir que a sua vida foi perdoada, para poder ofertar. Você tinha que ir até o templo. E hoje, nós falamos assim, eu posso ficar em casa adorando a Deus, porque eu sou igreja, né? Porque Deus é Espírito, importa que eu adore Deus em Espírito e em verdade. O cara pega todos os trechos bíblicos para afirmar, eu sou um vagabundo, quero ficar em casa. Absurdo. Ele devia ler a Bíblia e falar, cara, eu não posso deixar de me reunir como é costume de muitos, mas antes eu tenho que estar lá com meus irmãos, ainda que seja no contexto de perseguição, que é o que está acontecendo aqui em Pedro. E aí no Antigo Testamento o templo era central. É isso que eu falei, está em Jerusalém, ele está na cidade do rei, o templo é central. Você quer ser um bom judeu? Vá para Jerusalém, vai fazer ofertas e sacrifícios no templo, vai levar ali aquilo que é devido, porque você é um pecador, e você está longe de Deus, você é impuro. Você ia até o templo, você entrava no templo, tinha toda aquela cerimônia, e você nunca entrava no Santo dos Santos, o lugar onde tinha um encontro com Deus, o lugar onde tinha a Arca de Deus. A Arca de Deus representa o quê? A presença de Deus. E ele ficava no Santo dos Santos. Eu acho que a igreja até muitas vezes desenvolveram a igreja assim para parecer que o púlpito, onde está o pastor, o lugar mais alto, é o Santo dos Santos. Aqui é onde Deus está falando. Mas, na verdade, a gente botou o púlpito de lado, pegou aqui uma estante de partitura, desceu no mesmo nível, porque a igreja é isso. Mas a glória de Deus se manifesta porque eu e você, nós estamos em Cristo. Então, não tem mais a necessidade de um sacerdote que uma vez por ano entra no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo. Já pensou? Você carregando o seu pecado do ano, aí você tem que comprar a passagem para Jerusalém, aí você chega em Jerusalém, tem uma baita fila, e você está com fome, e você tem que comprar os bichinhos para sacrificar, e aí você tem que esperar a sua vez. Cara, eu fico imaginando o trampo que era você adorar a Deus naquela época, e tinha que chegar no sacerdote. Eu esqueci, eu ia botar uma foto do sacerdote, porque às vezes a gente lê e esquece como ele é, né? Mas ele tem uma roupa que chama muita atenção, é a roupa de um sacerdote. Ele tinha várias pedras no peito, cada uma representava uma tribo de Israel. É como se falasse assim, esse cara é diferente. Ele não vinha com uma bermuda laranja, assim, reluzente para o culto. Ele vinha com uma roupa especial. Ele vinha com uma roupa que todo mundo sabia, esse cara é sacerdote de Deus. Inclusive o sacerdote na igreja católica e muitas igrejas protestantes fazem uma distinção da roupa do sacerdote, vamos dizer assim,
dos leigos. Né? O cara usa uma bata, o cara usa uma toga, o cara usa um monte de coisa para falar, esse cara é o sacerdote de Deus. Então pensa nessa divisão que existia quando tinha um templo no centro da vida da comunidade de Deus. E aí o sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia expiação do pecado do povo, mas agora, irmãos, nós temos um templo vivo, fundado sobre Cristo. Os nossos louvores são os sacrifícios aceitáveis a Deus. Quando nós cantamos, quando nós ofertamos, quando nós estamos em comunhão, nós estamos falando, Deus, nós estamos cumprindo tudo aquilo que a lei estava dizendo em Cristo. Nós somos uma igreja, nós estamos louvando a Deus. E isso tudo porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por toda por nossos pecados. Ele aboliu as coisas referentes ao passado, que eram sombra das coisas que haviam de vir. E hoje nós temos um livre acesso para entrar na presença de Deus, irmãos. Isso não é grandioso? E por que nós não anunciamos isso? Vamos anunciar as grandezas de Deus. Isso é um ato grandioso, porque em Cristo, Ele que foi o Cordeiro que morreu de uma vez por todas, não necessita mais de sacrifícios de animais. Porque sem morte, não havia remissão de pecado. Se não houvesse uma morte, não haveria perdão pelos pecados. E Jesus morreu de uma vez por todas, para que houvesse esse caminho aberto até Deus. Olha as obras do nosso Deus, irmãos. Você não era nada, eu não era nada, e Ele nos chamou para ser povo dEle. Ele nos escolheu, e Ele nos deu uma vida para ser vivida de acordo com a palavra, para seguir a Cristo, para desfrutar da presença de Deus com os irmãos. Eu vi como é especial, cara, a igreja tem muito problema, cara. Se eu começar a listar, a gente vai desanimar. Se você começar a levantar a mão, é verdade, a igreja é isso e aquilo. Mas, cara, se a gente para e olha na ótica de Deus, o que a igreja é, começa a vir um negócio no coração que você quer começar a abraçar todo mundo, você quer começar a pular, você quer começar a cantar louvores, porque foi isso que Deus fez por nós, irmãos. Hoje nós somos livres. Você não tem que pegar um bezerro e matar porque você xingou uma pessoa. É muito poderoso, irmãos. Então nós somos casa espiritual de Deus. Lá no versículo 4 e 5, ele fala assim, ó, à medida que se aproximam dele, ele está apelando, se aproximem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. O chamado é para todo cristão ser um sacerdote, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Pedro usou no versículo 3, o Salmo 34, o Salmo é o seguinte, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ele está fazendo um apelo, agora que vocês já provaram que Deus é bom, então continuem em obediência, continuem em santidade, continuem testemunhando as obras de Deus, porque vocês provaram e viram que o Senhor é bom. Não é que ele está falando assim, ó, talvez vocês tenham provado. Ele confirma, vocês provaram, vocês viram que Deus é bom. Como então você não vai mudar de vida? Como você não vai buscar a palavra de Deus? Como você não vai estar reunido com os irmãos? Como você não vai se achegar a Cristo? Deus é tão bom. Irmãos, é igual a Ana falou hoje do presente. O maior presente que nós poderíamos ganhar é Jesus. Enquanto os nossos olhos não enxergarem essa realidade, a gente vai continuar vivendo uma vida medíocre. E ainda vai botar o título de cristão. Mau testemunho, porque a vida cristã não é isso. A vida cristã não é andar rastejando, não é sobreviver nessa terra. A vida cristã é para anunciar as obras daquele que te chamou. E eu quero explorar um pouquinho agora esse ponto, que vai nos incentivar a anunciar as grandezas de Deus. Porque o texto continua de uma forma muito interessante, irmãos. Se você já está cansado, está querendo dormir, dá uma esticada aí, dá um tapa no irmão do seu lado, porque é importante, nós estamos indo, já a gente acaba, irmãos. Mas aqui é muito importante. Essa palavra ela mostra para a igreja o poder que Deus deu para nós como igreja. Ele falou que se nós nos aproximássemos de Cristo, a pedra viva, nós também estaríamos sendo usados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para sermos sacerdócio santo. E aqui ele vai falar assim, ó, vocês, porém, ele vai afirmar, vocês são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele está falando isso para a igreja, para os gentios, porque os construtores rejeitaram a pedra, mas pela fé nós entramos nessa de edificar essa casa espiritual. E aí ele está olhando para cada cara que não é judeu, para cada cara que não faz parte do povo, e fala: eu estou te chamando porque você é uma geração eleita, você é sacerdócio real, você é essa nação santa, um povo exclusivo meu. Nós fazemos parte de Deus, nós somos de Deus. Para o quê? Vocês podem ler aqui o que está em azul? Cara, ele transformou cada um num sacerdote, para você anunciar a grandeza de Deus. Ele te separou para ser exclusivo dele, para você andar com ele, para você aprender com ele, para você anunciar as grandezas daquele que te chamou. Olha que poderoso. E aí vem a grande comissão, faz todo sentido. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É isso que é pregar o evangelho. Hoje eu sou povo exclusivo de Deus, mas não para você ser arrogante, igual os construtores, porque eles foram arrogantes e perderam. Eles foram murmuradores, foram incrédulos e não entraram na terra prometida. Mas aqui Pedro está falando: vocês são, em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Agora vamos fazer uma parte bem prática, irmãos. Agora eu vou para a nossa vida, para o dia a dia. Recebi a lista do próximo semestre da escala de oração. Quem que está escalado para conduzir a oração do Ministério Português? Só o ministro Alberto. O sacerdote, o tempo integral, consagrado a Deus. Mas essa mensagem está falando o quê? Todos nós somos sacerdotes. Olha como a gente falha na prática. Eu não tenho problema de conduzir a reunião de oração, irmãos. E eu não quero que todo mundo venha. Quer dizer, eu quero, mas eu não vou obrigar que todo mundo venha. Mas, de repente, a gente vai para a lógica, a gente desconstrói tudo isso que a gente está falando. Porque, cara, se eu sou um sacerdote, se eu sou aquele que possa anunciar as grandezas de Deus, cara, eu quero conduzir a reunião de oração. Eu quero um dia estar aqui liderando o povo para orar ao nosso Deus. Olha a diferença. Ah, não, que saco, cara, esse mês eu estou ocupado e me botaram na lista de oração e só eu. Não, está errado. Nós somos um povo exclusivo, nós somos uma nação santa, o sacerdócio real. Nós temos que ministrar a palavra de Deus. Não importa se você fez teologia, não importa se você é envergonhado, não importa se você é uma criança, não importa se você é um velho, não importa. Você é povo de Deus. Você é igreja de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. E a palavra que nós começamos aqui foi: busque com muita paixão crescer na palavra de Deus. Coloque Cristo no centro da sua vida. Vai ser impossível você não anunciar as grandezas daquele que te chamou. Olha lá, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos na luz, meu irmão, não mais em trevas. Não é hora de se esconder. Jesus fala no Sermão do Monte: é impossível você esconder naquela paisagem toda uma cidade que está lá acesa. Você passa, você vê. É impossível você ligar a luz e as pessoas que chegarem aqui não veem que tem uma luz ligada. Antigamente, quando não era tanta tecnologia, até mesmo no Promifé, quando você vai no interior, você sabe que a pessoa está em casa à noite, por quê? Porque a luz está ligada. Ah, ali tem uma pessoa. Então o mundo tem que olhar para nós e falar: pô, ali tem luz, não trevas. Vamos fugir das trevas, vamos para a luz. Todo mundo correndo para a igreja, todo mundo correndo para Cristo, todo mundo vindo se alimentar da palavra de Deus. E aí, olha essa passagem que termina, irmãos. Antes vocês nem sequer eram povo. Insignificante, sem valor, perdido. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmãos, assim, isso é o maior argumento para que nós nos lancemos a anunciar as grandezas de Deus. Aqui tem todos os argumentos, irmãos, para nós sermos uma igreja avivada. Aqui tem todo o recurso que nós precisamos para reavivar a nossa fé, para juntos como igreja ser mais influente, mais apaixonados pelo reino de Deus. E que isso aqui foi o quê? Foi argumentos meus? Não, foi a palavra de Deus. A gente só apresentou ela numa boa hora, numa sequência lógica, e você entendeu. Você é povo de Deus. Você não está nas trevas. Jesus te chama para ser pedra viva, para fazer parte dessa edificação de um templo
espiritual. Isso é poderoso, irmãos. Isso deveria trazer aquela sensação de que você faz parte de algo, de que você não está sozinho, de que Deus te deu tantas bênçãos. A gente não era povo, agora nós somos. Graças a Deus que aqueles caras rejeitaram a pedra fundamental, a pedra de esquina, porque hoje nós estamos sendo edificados nela, que é Jesus. Nós não tínhamos recebido misericórdia. Ou seja, nós não tínhamos recebido perdão pelos nossos pecados. Mas agora em Cristo nós recebemos. Nós somos aceitos por Deus. Nós fazemos parte do corpo de Deus. Nós fazemos parte dessa família. Amém? Então, irmãos, mesmo cansado nesse final de ano, coloque isso no seu coração. Deus te chamou para anunciar as grandezas dele. Tome à frente essas reuniões familiares, momentos em que você está lá com o seu grupo de trabalho, o seu grupo de estudo. Não se acovarde. Fala do que Deus fez na sua vida. Testemunha, não para trazer o cara aqui para a igreja aumentar, não é isso que nós queremos. Nós queremos engrandecer o nosso Deus. O resto é consequência. Porque quando a igreja estiver nessa dinâmica, vai ser muito natural. É um crescimento natural, porque todos são pedras vivas. Então nós somos essa igreja, estamos unidos, estamos juntos. Você está junto com o seu irmão? Não parece que eu estou aqui sozinho. Gruda aí no seu irmão e fala, nós estamos juntos nessa. Você é pedra viva, eu sou pedra viva, irmãos. Esse é o templo de Deus. O Senhor está aqui. Se você não sabe o que fazer, vai ter essa festa de ano, certo? Você que é o cara mais improvável que a sua família faz, esse cara nunca falou nada. Seja você a levantar e falar assim, eu quero testemunhar o que Deus fez na minha vida. Você pode orar, você pode abençoar pessoas. Você pode testemunhar o que Cristo tem feito na sua vida. Eles falam assim, meu Deus do céu, eu tenho tantos anos que eu estou aqui na igreja, ouço tantas mensagens, parece que Deus não fez nada. Sabe o que você faz? Deseja ardentemente o puro leite espiritual para você crescer para a salvação. Comece a buscar na palavra. Deus vai te trazer muitos recursos. A Isa me chamou a atenção, porque Natal passado na minha casa, a gente já virou uma rotina. Tem uma parte da minha família que não é cristã. E eles já sabem, às vezes até eles pedem, agora é a vez de orar para a gente poder comer. A oração é para a gente poder comer, já foi condicionado. Mas em nenhum momento, eu acho que a Lalá, talvez, em algum momento ou outro, a gente testemunhou, mas eu tenho pensado nisso, é oportunidade. Eles não são povo, eles não são escolhidos, eles não são uma nação santa, mas Jesus está falando, testemunha da minha grandeza, porque eles podem se tornar pedras vivas para edificar esse templo, essa casa espiritual. Então nós já temos uma missão nesse final de ano. Cala lá com a Isa. A Isa fala isso, tem mais, o profeta na sua casa não tem muita honra, né? Então, ela na sua casa eu falo, pronto. Então é isso, irmãos. Essa mensagem ela é para incentivar a gente a olhar para Deus como Deus realmente é. Quando Pedro cita o Salmo, fala assim, prove e veja que o Senhor é bom. A pergunta que eu te faço é, você sente que Deus é bom? Ou mais do que sentir, você experimenta essa bondade de Deus? Porque, cara, seria muito estranho Deus não agir com bondade só com você, porque Ele age com todos nós. Ele derrama a chuva sobre o justo e o injusto, para dar fruto, para a terra poder brotar, para ele poder ter sustento. Então, como Deus não vai ser bom na sua vida? Amém? Vamos levantar e ficar de pé? Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração para a gente concluir esse culto. Não é a minha oração que vai mudar a sua vida, é a sua oração com Deus que vai mudar a sua vida. Então, que você também faça uma oração ao Senhor, tendo em vista essa palavra. Talvez você faça assim, Deus, eu quero buscar mais esse alimento, essa palavra, as Escrituras. Eu preciso crescer em santidade. Eu posso ser mais obediente à Tua palavra. Eu posso talvez ser mais ousado e começar a testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu posso olhar para o meu irmão e desenvolver esse amor fraterno. Talvez você tenha gente aqui que você nem liga para a vida dela, o cara está aqui há 30 anos, você não consegue abraçar essa pessoa. Isso Deus quer mudar também, são pequenas coisas.
Amém? Senhor, nós falamos hoje da Tua grandeza, nós falamos aqui do poder da Sua palavra, nós falamos da ação de Cristo, o nosso fundamento, aquela pedra angular, a pedra de esquina, onde todo edifício vai sendo edificado, Senhor. E nós queremos agradecer a Ti, Jesus, porque nós estamos juntos sendo edificados sobre o Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é uma referência para nós. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele vai nos levando a obedecer essa palavra, a ser mais parecido com o Senhor, Jesus. E nós queremos experimentar de fato que o Senhor é bom. E queremos testemunhar, queremos engrandecer o Teu nome, por meio de compartilhar a Tua grandeza entre muitas pessoas, Senhor. É isso que dá vida para uma igreja. Falar daquele Deus que é bom, do Deus que nos salvou, do Deus que nos chamou para fazer parte de um povo exclusivo. É uma preciosidade, Deus, que cada um aqui, antes, estando em trevas, o Senhor chamou para participar da luz, o Senhor chamou para o seu reino, o Senhor chamou cada um para ser um sacerdote, para ser um representante do Senhor aqui na terra. E nós sabemos que quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor, essa não é a realidade que nós enxergamos, porque nós somos pecadores, nós somos tão rebaixados, Senhor, mas o Senhor nos exaltou em Cristo, o Senhor nos deu uma nova vida, o seu sangue nos purificou, e o Senhor nos chama e nos comissiona para anunciar a Tua grandeza. Obrigado por esse chamado que o Senhor nos faz. O Senhor faz para cada um, Deus. Para cada um que uma vez já confessou os pecados e se arrependeu e foi para Cristo, o Senhor chama para fazer parte desse povo. O Senhor comissiona para ser um sacerdote. E essa é a nossa função como igreja, Senhor. É basicamente testemunhar desse poder, desse amor, dessa bondade, dessa graça. Eu oro para que cada um de nós, a começar em mim, Senhor, nós possamos ajustar a nossa vida de acordo com essa palavra. Não importam os desafios, mas importa que o Senhor seja louvado. Importa que o Senhor seja engrandecido. Importa que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Porque o Senhor é tudo para nós. E nós queremos render louvores a Ti, enquanto nós estivermos vivos. Em Teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Essa mensagem nos traz um desafio, né? Para todos nós, eu acredito, né? Da gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto e às vezes muito mais do que pensar, planejar alguma coisa já no nosso dia a dia, as pequenas coisas. Deus quer que a gente anuncie a grandeza dEle, as boas novas dEle, o que Ele tem feito em nossa vida. E muitas vezes até as coisas difíceis que a gente enfrenta, a gente pode testemunhar Jesus. E, de fato, como eu falei, é um desafio. Que todos nós estejamos juntos nisso. Amém?
viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou Amém. Que essa letra dessa música não seja só cantada da boca para fora, mas que de fato venha a ser algo do nosso coração, algo que a gente queira viver na presença de Deus. Amém? Antes de encerrar, vamos se assentar rapidinho. Eu quero mostrar complementar um aviso aqui. Depois que nós acabarmos esse tempo, nós podemos ter um tempo de oração. Só para a gente complementar o aviso, porque semana passada eu não consegui mostrar tudo. Eu não sei onde está o PowerPoint. Aqui. Tá. Para lembrar os jovens, eu sei que tem muitos jovens que querem fazer parte, que estão mais relacionados com o Ministério Chinês. Mas aí nós temos aqui os nossos irmãos que têm contato mais próximo. Avisem eles que o preço que foi passado, que está no boletim, ele é só até o dia 25. Atenção com a data de inscrição, até dia 25/12. Depois disso parece que aumentam os valores. Então não deixe para a última hora para fazer inscrição. Para quem não lembra, esse aqui é um projeto para incentivar jovens, bem jovens, a começarem a tocar um instrumento, a entrarem na ministração de louvor, a crescer nessa área para servir a igreja. Tá? 13 a 19 anos, né? Essa faixa etária. Se você quiser, a gente pode fazer um master aí, a sessão master para os mais velhos. A gente desenvolve aqui. Mas aí vamos incentivar os nossos jovens a participar, até para eles terem contato com esse pessoal mais experiente, né? E eu tenho aumentou para 21 anos, tem esperança aí para alguns. Ainda não é para os masters, mas tem esperança. Legal, obrigado, Elias. Tem mais alguma coisa? Tá. Então esse aqui é bem interessante, né? Agora? Não é dia 25, o último dia? Tá, ele tá falando que tem desconto até essa semana. Então, dá uma avisada aí, conversa com seus amigos no corredor, avisa o pessoal do Ministério Chinês. E agora, por último, irmãos, eu fiquei devendo mostrar algumas fotos do retiro de carnaval, né? O local que nós fechamos, que é o El Shaddai. Esse é o El Shaddai. Subiram lá no topo do monte, tiraram uma foto. Aqui é onde fica a recepção. Aqui é outra visão daquele espaço. Aqui um monte de gente tirou foto, eles falam que acontece casamento de vez em quando. Dá para fazer um monte de coisa aí. Aqui é um dos quartos, só para dar um exemplo. Espero que seja o meu, em nome de Jesus. Tá brincando? Esse é dos jovens. Dá até para trabalhar lá, quem quiser, quem for workaholic. Essa aqui é a parte das redes. Tem umas frutas ali perto que o pessoal lembra que ficou pegando. É um lugar bem gostoso de ficar. Ali estão o sacerdote em cima do templo ali, aguardando o sacrifício.
o churrasco que vai vir logo na sequência. Esse aí é para as crianças, tá? A gente só foi tirar fotos para mostrar a proporção. Aí aqui é um lugar bom para fazer um devocional, só leve repelentes, né? Essa aqui deve ser uma tirolesa, alguma coisa, porque só para mostrar um pouco do verde, né, do lugar. Aqui é onde dá acesso para essa fonte, né, para essa área mais verde, a cachoeira. Olha que bênção, irmãos. Essa é a menorzinha, tá? Tem uma maior. Aí vários ângulos para mostrar que é de verdade, para você comparar a proporção. Essa é para as crianças, por favor, não usem como pinico. Aqui, ó, essa aqui é a grandona. Ela é aquecida, se eu não me engano. Ela é aquecida. Ó, quem quiser aula particular com o professor Tiago, agora que ele se recuperou do Papai Noel, ele consegue dar aula de natação. E aqui é o espaço dos comes e bebes, a gente deixou vazio para deixar o mistério. Mas só para mostrar, né, o espaço. E aqui é onde como é que é? Os Nutella vão perder dos raízes, é isso? Só para já começar anunciando. Aqui é o espaço onde dá para fazer um futevôlei. E essa parte de grama dá para jogar um futebol também, tem rede e tudo. E se eu não me engano tem uma quadra ainda mais recuada, que é poliesportiva. Então, ali não falta lugar para entretenimento. Tem um lugar muito legal também que dá pra gente tentar fazer uma fogueira, que a gente comentou a vez passada, mas não foi. Ele é tipo um coliseuzinho assim, bem minúsculo mesmo. E aí no meio tem um negócio que dá pra fazer uma pira de fogo lá e queimar os pecados, queimar, né, sua foto da época do ginásio, do cabelo antes de entrar na faculdade. Então, irmão, só lembrando, tá? Comece já a fazer sua inscrição. Na verdade, a inscrição, o pessoal, cadê o Caleb? O Caleb está trabalhando para fazer a inscrição online dessa vez. Olha que bênção. Então você vai acessar um site, vai preencher todos os seus dados, mas o pagamento não vai ser online, né? O pagamento você pode encaminhar para o Sandrão. O Enoque também se dispôs a ajudar na semana passada. Eles vão depois conversar entre eles e depois passar para o tio André. Então não deixe, você já pode fazer o pagamento em 3 vezes, sem juros. Olha que bênção. Lembrando que o valor total é R$750, tá ok? Aproveite o 13º. Criança tem uma redução no valor e acho que até 5 anos, não é? Então, até 5 anos não paga e a outra vai pagar um outro valor que eu não sei ao certo. Terça-feira a gente vai pegar essa informação. Mas, nesse aqui não tá, né? Alguém tem um boletim? É do dia 20... Aí é demais. 22 a 25. Nós vamos chegar lá num sábado, aí vai do sábado para o domingo, domingo para segunda, segunda para terça. A gente não vai estender até quarta-feira de cinzas. Nós vamos sair de lá após o almoço. E aí nós temos sempre aquele teatro todo. Quem vai montar o som, a equipe de louvor, o pessoal da arrumação dos quartos, intercessão, a gente sempre costuma chegar um pouco antes. Tá? Então nós ainda vamos organizar essas equipes. Nós ainda não temos a informação sobre o preletor do Ministério Português. Estamos aí caminhando, tivemos algumas agendas aí liberadas. E o pastor já conversou com uma pastora de Boston, da igreja River of Life. Nós tivemos bons feedbacks a respeito dessa pastora. Ela trabalha muito na unidade, na família, na questão de capacitação dos irmãos para servir na igreja. Então é uma pessoa bem capacitada, parece que ela é bem assim envolvida, engajada com o reino de Deus. Então acho que vai ser muito bom, independente se vai pregar só no chinês ou naquelas palestras que é português e chinês, a gente vai poder ser muito abençoado pela vida dela. Parece que vai uma equipe junto com ela, tá, para ministrar. Outra coisa, nós decidimos reunir com a igreja do pastor Hugo, até onde eu entendi foi isso. O pastor Hugo é um pastor que está sendo... Foi uma iniciativa da igreja Rio da Vida, lá do pastor Tom Liu, que eles plantaram uma Pão da Vida aqui em São Paulo. Eles estão atuando mais lá na área do Belém, certo? A Diana Wang está lá, inclusive, servindo. Foi para lá que ela se transferiu. E essa igreja vai se unir a nós. Então, provavelmente, nós teremos a Diana no louvor. A não ser que ela tenha mudado de área. Né? Nós podemos fazer uma parceria aí.
Então é isso, nós vamos fazer o acampamento junto com essa outra igreja que tem, em partes, tem o mesmo DNA que a gente, amém? Mas por enquanto eu acho que a maioria lá é chinês, então talvez aí para interação não vai ser tão intenso. E aí sim, quando nós tivermos o nome do Ministério Português, o preletor, nós vamos passar. Mas o mais importante, igreja, já se programe para pagar essas 3 parcelas, tá bom? Ou então, se você quiser pagar à vista, estiver podendo aí, pode. Só não tem o quer pagar quanto, né? Vai ter que pagar 750, independente do formato. Então é isso, amém? Alguma dúvida a mais? Algum testemunho, irmãos, para encorajar os irmãos nesse final de ano? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Aqui vai ser jogo rápido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Acabamos de ouvir sobre anunciar as grandezas de nosso Deus. Eu tenho um testemunho para dar, irmãos. Olha que bênção. Hoje eu e a Isa nós estamos fazendo 1 ano de casados. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado a Isa. Assim, né? A gente... Todo domingo nós estamos aqui e tal... Mas quando você para pensar em tudo que Deus fez, a Isa ela abriu mão de muitas coisas para estar aqui, né? Abriu mão de família, abriu mão de ministério, abriu mão de muitas coisas mesmo. E quando ela veio para cá, ela não sabia absolutamente nada. Você que devia estar contando esse testemunho. Não sabia nada do que Deus ia fazer. E Deus levantou pessoas super especiais. Todos vocês, fazendo parte aqui da família de Deus, nos receberam super bem. Então eu não agradeço só a Deus por ter ela na minha vida, mas por ter vocês também e por ter nos acompanhado ao longo desse 1 ano. Muito obrigado a todos e glória a Deus, né? Porque isso é plano de Deus. Quer falar alguma coisa? Não? Vai meditar na palavra de hoje. Tá umas broncas em casa depois. Brincadeira. Então é isso, irmãos. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Deus, muito obrigado porque mais 1 ano está se encerrando, nós ainda temos algumas semanas, mas essa mensagem nos encoraja a buscar aquilo que realmente é importante, que é a sua palavra, é estar fundamentado em Cristo, é poder andar com os irmãos, andar em comunidade e anunciar as tuas grandezas por onde nós formos, Senhor. Nos dá esse coração, nos dá um coração sedento por buscar a tua palavra, nos dá um coração que tem paixão por anunciar o teu nome, por levar, Senhor, esse testemunho para muitas outras nações também, Senhor. Nós queremos, de fato, Deus, compartilhar com qualquer pessoa aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos desperta, Deus, para nós não ficarmos acanhados, para nós não ficarmos envergonhados, porque não tem motivo de vergonha, mas só motivo de alegria, motivo de prazer, de júbilo, porque o Senhor nos chamou estando nós afastados de Ti, Senhor. O Senhor nos chamou para fazer parte dessa família, o Senhor nos chamou para fazer parte do Teu reino, e o Senhor nos tirou ali das trevas e nos deu, Deus, vida em Cristo, nos perdoando dos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui nessa família que o Senhor já tinha, com a sua presciência, já tinha eleito cada um aqui, Deus. E nós estamos juntos para celebrar o Teu nome. Que cada culto seja mais intenso. Que a participação de todos os membros seja cada vez mais ativa, Senhor. Não só em obras que fazem funcionar a manutenção dessa igreja, mas em coisas que vão realmente levar esse testemunho adiante, Deus. Levanta cada jovem aqui para testemunhar ousadamente a Tua palavra, para atrair pessoas, para ministrar em pessoas, para orar por vidas. Nós queremos no ano que vem, Senhor, alcançar muito mais vidas, Deus. Nós queremos expandir as nossas fronteiras, nós queremos alargar as nossas tendas, nós queremos que mais pessoas sejam abençoadas, que mais pessoas recebam do Teu amor, que mais pessoas conheçam a Cristo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus, como igreja. E oro por cada coração aqui, Deus, porque o Senhor também sabe o que cada um tem passado no seu momento individual. O Senhor sabe dos desafios de cada um. Mas ainda assim, eu quero lembrar todos os meus irmãos de que o Senhor é bom, de que o Senhor não falha, de que as Tuas promessas permanecem em Cristo e que nós podemos tomar posse dessas promessas. Fortalece cada irmão na fé, Deus. Renova o compromisso de cada irmão nesse final de ano, ainda que o cansaço venha bater no nosso coração, que a gente possa olhar para Ti e ser renovado pela obra que o Senhor fez por nós. Nós Te rendemos honra e glória, Senhor Jesus, e Te agradecemos por essa tarde, Te agradecemos pela Tua palavra e pelo Espírito Santo que está ministrando enquanto nós estamos aqui orando, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?
Deus abençoe a todos. Você pode ter um tempo de oração aí com os irmãos próximos. Se você precisar de oração, eu posso orar por você. Os outros sacerdotes aí também podem orar, amém? Mas que a gente tenha um tempo agora de compartilhar e de interagir aí como igreja. Que Deus abençoe a todos.